Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Recentemente eu gravei um vídeo aqui, acho que um vídeo curto, saiu aí no formato de short, para vocês, falando de 2024 como um ano mais quente já registrado na história, ficando acima de 1,5 graus de temperatura média do planeta Terra, né, de aquecimento médio. Falei também, então foi tanto no vídeo quanto no texto lá no blog, falei da onde vem essa comparação, falei de por que isso é ruim, e recentemente saiu um artigo falando dos impactos na saúde humana, tá? Mas antes da gente começar, eu vou falar desse trabalho hoje, queria pedir para vocês se inscrevem no canal, deixa seu like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, é extremamente importante para o nosso trabalho, para a gente continuar aqui. Vocês podem estar estranhando, eu tenho publicado menos recentemente, mas é porque eu estou aí no final da tese do doutorado, tá complicado para mim, mas eu venho trazendo esse vídeo aqui desse artigo e acredito ali que a partir de março eu volto a gravar com mais intensidade, com mais frequência para vocês. Mas sem mais delongas, vamos falar desse artigo que traz os impactos das mudanças climáticas, principalmente nos eventos extremos para a saúde humana. Esse artigo foi publicado na revista Nature Reviews, tá? E ele traz o impacto, né, dos eventos extremos na saúde humana, principalmente falando das mortes. Quando eu falo para vocês que o planeta está aquecendo, a gente precisa lembrar que esse aquecimento é na temperatura média. Então vai ter lugares ali que os eventos climáticos eles vão trazer mais chuva, mais umidade. Quando a gente fala de aquecimento do planeta, a gente está falando de aquecimento do ar, a gente está falando de aquecimento da superfície, né? Aquecimento do ar, no caso, aquecimento da atmosfera. A gente está falando de aquecimento da superfície do planeta. E essa superfície do planeta envolve também os oceanos. Então a gente vai ter um aumento, a gente vai ter um calor úmido e a gente vai ter um calor seco. Tanto o calor úmido quanto o calor seco, eles vão trazer condições, né, de eventos climáticos diferentes. Quando o calor é um calor úmido, a gente vai ter ali um evento climático mais voltado para furacão, tempestade, muita chuva. Quando é um calor muito seco, a gente vai ter principalmente ondas de calor, como o que vem acontecendo muito frequentemente em todo o verão, principalmente no hemisfério norte. Para vocês terem uma ideia, tem alguns dados interessantes que a gente tem aqui dos últimos anos. Essas ondas de calor na Europa em 2003 matou 72 mil pessoas aproximadamente. Em 2022, essa onda de calor também na Europa causou 62 mortes. A gente ficou vendo diversas notícias dessas ondas de calor e diversas pessoas morrendo. É uma estimativa esse número porque muitas pessoas que morrem nessas ondas de calor, a gente não tem a informação diretamente. Muita gente, por exemplo, principalmente pessoas em situação de rua, morrem e a gente nem fica sabendo. Na Rússia, em 2010, foram mais de 56 mil pessoas que morreram, perderam a vida devido ao calor extremo. E esses números eles vêm aumentando a cada ano. Cada onda de calor vai morrer mais gente. E a gente está aí uma estimativa, né? A gente já passou a estimativa mínima de manter. Né? Na verdade, a gente já passou a estimativa máxima, não mínima, máxima, de manter a temperatura com um aumento apenas de 1,5 grau. Então a gente já tem que trabalhar agora que o planeta vai aquecer mais de 2 graus, por exemplo, aos níveis pré-industriais. 1 grau, 1,5, que era a meta do Acordo de Paris, ano passado a gente já passou, a gente já ultrapassou essa média. Esse ano, 2025, janeiro já é o mês mais quente, já é o janeiro mais quente registrado. E eu não tenho dúvida de que 2026, 2025, na verdade, pode superar e muito as temperaturas médias de 2024. Ah, Vitor, mas e se não superar? Como é que a temperatura se comporta? Vocês podem questionar, Vitor, mas e se esse ano for um ano com a temperatura um pouquinho menor? A temperatura tem um comportamento, as temperaturas médias do nosso planeta, as oscilações climáticas, ela não se chama oscilação por acaso. Elas têm esse tipo de comportamento aqui. Então pode ser que no ano 2024, por exemplo, a gente ficou acima de 1,5 grau, 2026, 2025 a gente pode ficar 1,3, aí 2024, 2026, nossa, dá ruim de conta hoje, hein? Aí 2026
vai ficar acima de 1,5 de novo. 2027 cai um pouquinho. 2028 vai ficar acima de 1,8. 2029 cai um pouquinho. Então, a oscilação climática da média, ela tem esse comportamento de variar ao longo do ano. Mas a tendência geralmente é uma só, né? E como a gente está vendo nas medidas ao longo do ano, a tendência está sendo de crescimento. Então, o que esse artigo traz para a gente é que está tendo muito mais mortalidade, né? A gente está tendo muito mais mortalidade de pessoas no planeta devido ao evento extremo, né? Os eventos climáticos extremos, que é causa das mudanças climáticas de ação antrópica. Então esse trabalho traz uma revisão de todas essas mortes que vêm acontecendo no globo por causa desses eventos extremos. Então inclui eventos extremos aí, onda de calor, inclui eventos extremos, chuvas torrenciais fora de época, fora do padrão que a gente consideraria normal, secas muito grandes. A gente passou aqui no Brasil, a Amazônia passou por uma seca severa. E o que está acontecendo com esses eventos climáticos extremos? Está ficando muito mais frequente. A gente tinha ondas de calor que demorava aí 100 anos para se repetir uma da outra, o espaçamento da intensidade que as ondas de calor estão tendo agora, e recentemente elas estão ocorrendo com muito mais frequência. O tempo de um evento climático de um para o outro, às vezes na mesma localidade ou em localidades próximas, está muito mais curto do que a gente esperaria se o planeta estivesse aquecendo de forma normal, sem a intervenção humana. A gente já falei em outro vídeo aqui que o planeta ele tem ciclos de aquecimento e resfriamento. Contudo, a taxa, a aceleração desse crescimento, né, desse crescimento do aumento médio da temperatura, ele deveria ser muito menor do que está sendo. Quando a gente incorpora a presença humana, a atividade humana, o modelo faz muito mais sentido do que quando a gente tira as ações humanas. Era para estar esquentando bem menos, era para estar muito menos essa mudança climática, essas intensidades. E o que acontece com essas ondas de calor, né? Como é que o nosso corpo ele reage? O nosso corpo ele troca calor com o ambiente. Ele não só troca calor com o ambiente, como o corpo humano ele é capaz de produzir calor. Então o nosso metabolismo ele é responsável por produzir calor. Então a gente vai ter a troca de calor. Nosso corpo, ele troca calor com o ambiente. Então por isso que a gente sente variação de temperatura, por exemplo. Então quando a gente está num lugar mais frio, a gente está sentindo frio, claro que existem limites, né? O corpo humano ele tem limites térmicos do que a gente pode aguentar de frio e do que a gente pode aguentar de calor. Quando a gente está num limite frio ali que a gente consegue tolerar, o nosso corpo ele produz calor para manter a nossa temperatura interna. A nossa temperatura interna ela tem uma faixa de funcionamento que fica ali 36 graus e meio, fica por aí. Tá? Então a gente tem uma temperatura interna que é uma temperatura ideal. A gente evoluiu a gente evoluiu nessa temperatura para manter as nossas funções vitais funcionando corretamente. Quando está muito mais quente, o nosso corpo também tem mecanismos, tá, de fazer um resfriamento do nosso corpo. Um desses resfriamentos, por exemplo, é o suor. A gente tá suando tá parecendo de sino, né, de suar. A gente tá suando porque o nosso corpo ele tá produzindo, ele tem mecanismos de resfriar nosso corpo para manter a nossa temperatura. Quando a gente está em locais muito quentes, a gente começa a ter problemas fisiológicos no nosso corpo. A gente vai ter ali problemas com o nosso DNA, a gente vai ter mudanças estruturais em proteínas, mudanças estruturais nas nossas células, e essas mudanças tendem a colapsar o nosso sistema. Então a gente vai ter que o balanço térmico do ser humano ele é influenciado por vários processos. O calor ele é trocado entre a pele e a atmosfera através da troca de calor sensível, né, a convecção, e a transferência de calor latente. Esses fluxos na superfície de pele também podem variar com a velocidade do vento. Tá? Então a gente vai ter aí, se está passando mais vento, se está passando menos vento, se o vento está mais intenso ou menos intenso, ele vai modificar essa troca de calor. Os fluxos, né, de ondas curtas, que são a radiação solar, eles também são importantes, eles fornecem uma fonte de calor, exceto quando a gente está em ambientes fechados ou em ambientes muito sombreados, mas a gente tem ali também um aquecimento da onda de calor, das radiações solar que a gente recebe. Então perceba que o nosso corpo ele vai ter a produção de calor interno, aí ele vai ter troca de calor com o ambiente, e essa troca de calor pode ser a troca de calor com o ar atmosférico, receber calor de radiação solar. E a gente tem
algumas respostas fisiológicas a esse estresse térmico, né? O aumento do fluxo sanguíneo cutâneo, por exemplo, é uma resposta a esse estresse térmico. Então a gente vai aumentar o gradiente de calor sensível na pele, né, pele e atmosfera nessa relação, e a taxa de transpiração, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai ter um aumento, né, da transpiração no nosso corpo na tentativa de esfriar, ou seja, na tentativa de manter a temperatura interna do nosso corpo. E se essas respostas forem suficientes para evitar a subida da temperatura do nosso sangue, a temperatura interna do nosso corpo, evitando os efeitos tóxicos ali da hipertermia, né, a gente deve manter o equilíbrio da temperatura, que deve ocorrer ali e ficar ali 36,5, 37 graus, e 37 já é ruim, mas está dentro do padrão do nosso corpo. No entanto, se essas respostas fisiológicas elas forem insuficientes, né, e ali o ambiente não conseguir compensar, o nosso corpo não conseguir compensar esse calor, a gente vai ter que começar a ter complicações sérias. Inclusive, quando a gente tem febre, o nosso corpo, a febre é uma resposta imunológica do nosso corpo. Inclusive, nem sempre é indicado tomar remédios para evitar a febre, né? Às vezes a febre ela é um sintoma desejável, mas é um papo para outro vídeo. Mas, inclusive, o nosso corpo, quando tem febre, ele tem mecanismos para impedir que a nossa temperatura passe de 42 graus. Então, quando a gente começa a ter essa temperatura muito alta, a gente começa a ter complicações também. Quando o nosso corpo ele começa a esquentar muito devido à troca de calor no ambiente, ou seja, a gente não está conseguindo compensar o calor do ambiente com as nossas respostas fisiológicas para controlar esse calor interno, ou seja, a gente está no meio, por exemplo, de uma insolação, de uma onda de calor severa. Quando essas respostas elas são insuficientes, a gente pode ter danos celulares diretos, danos no DNA, né? A gente pode ter agregação de proteína, perda do potencial das membranas das nossas células, né? Embora o tempo de sobrevivência das células elas podem variar em função da temperatura, do tipo de célula e da fase celular que aquela célula se encontra, mesmo pequenos períodos, né? Pequenos níveis extremos de hipertermia tendem a ser letais para as células. Então essa sensibilidade das células, que podem variar de acordo com a célula, de acordo com o tipo celular e com a fase, né, do ciclo celular que essa célula se encontra, mas a gente vai ter impactos muito severos. Em geral, né, a gente vai ter mortes relacionadas com o calor, principalmente em condições cardiovasculares, renais, endotoxemia, e a gente vai ter ali que o nosso corpo, o fato da temperatura sanguínea aumentar muito, né, ela é uma variável homeostática de alta prioridade. Né? Por quê? Porque as condições sanguíneas, o sangue, ele é vital. Né? Ele é além dele ter um papel fundamental no equilíbrio de fluidos, ele fornece nutrientes aos nossos órgãos centrais. Então essas vias, né, do aquecimento do nosso corpo, provocando danos às nossas células, provocando um aquecimento muito grande do nosso corpo. Então a gente vai ter muito impacto dessas condições térmicas no nosso corpo. Então essas mudanças climáticas, né, essas ondas de calor, ela tem uma relação muito grande com as mortes, que está sendo aumentada a cada ano. Esse trabalho ele mostra o quanto as mortes vêm aumentando nesses extremos, nesses eventos extremos, principalmente em onda de calor. A gente tem uma relação muito tênue ali, porque a condição de calor extremo ela vai variar dependendo da época, dependendo da onde vai ser, e a gente vai ter condições urbanas também que vão influenciar muito. Então a gente vai ter o aumento desses eventos extremos, trazendo um grande impacto na saúde humana, trazendo mais mortes ao longo dos anos, se a gente não tomar providências. O clima ele já mudou, a gente não consegue voltar mais atrás. O clima ele já mudou. E daqui em diante, ele vai mudar muito mais. Tem um trabalho mostrando que quando a gente termina, o planeta ele tem uma latência. Então, ele demora a responder. O efeito que a gente está tendo hoje não é o efeito do ano passado. É o acúmulo de vários anos de mudanças no clima, de combustíveis fósseis queimados. Então, se a gente para de consumir combustível fóssil hoje, que é uma realidade que não vai acontecer, o planeta ainda vai continuar aquecendo por mais de 20 anos. Então, quando a gente olha para a perspectiva futura, a gente não vai ter o planeta mais em condições que a gente tinha 20, 30 anos atrás. O clima já mudou, a gente precisa se adaptar. Os governos, eles precisam de políticas públicas, não só para a transição energética, mas a transição energética era coisa que a gente precisava para ontem.
Os governos agora eles precisam tomar medidas de mitigar os efeitos que já estão presentes e dos efeitos que estão vindo aí, que vão ser muito mais severos do que os que passaram, 2024, 2023 e agora 2025. A perspectiva para 2030, ela é muito mais severa do que 2024. Então a gente precisa agora que os nossos políticos eles tomem ação, não só pensando mais na transição energética. A gente já perdeu o time da transição energética. Eu não estou dizendo que a transição energética não deve ser feita, ela deve ser feita para ontem. A gente já perdeu esse time da transição energética. A gente precisa agora de olhar não só mais a transição energética. A gente precisa agora de olhar a transição energética, de fazer a transição energética urgentemente e de começar a pensar em como mitigar, mas não mais mitigar as mudanças climáticas apenas. A gente precisa mitigar os danos que essas mudanças climáticas estão causando, principalmente nas populações mais pobres e nos países mais pobres, que são os mais afetados pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas tendem a afetar populações mais pobres dentro dos países e países mais pobres quando comparado a países mais ricos. Então a gente precisa agora começar a pensar o mundo e como enfrentar as mudanças climáticas que estão aqui em curso, os efeitos das mudanças climáticas em curso, e precisa também pensar em mitigar esses efeitos na população para o futuro. As mudanças climáticas, elas não vão mais deixar de existir. O nosso planeta ele não vai voltar mais a ser o que era. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Lembrando, deixa seu like, deixa aqui seu comentário, compartilha esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. É muito importante para a gente continuar aqui nosso trabalho. Tem novidades chegando para vocês aí. Eu falei aqui no vídeo em janeiro de retrospectiva que a gente está gravando aí a gente está construindo um estúdio. Claro que as condições materiais, né, financeiras, elas não nos permitem construir o estúdio de uma vez só. Então aqui a gente não tem monetização no canal ainda. Então ajuda muito se você compartilhar, se você se inscrever, mandar esse vídeo para alguém. Que a gente está montando esse estúdio, a gente pretende assim que estiver pronto, começar a gravar de lá, receber convidados, inclusive, para a gente trazer aí mais qualidade nas informações, mais qualidade nos vídeos, trazer uma estrutura melhor aqui para manter você informado a respeito de questões evolutivas e questões de mudança climática que está acontecendo no nosso planeta. Março eu volto com as lives. Como eu falei para vocês, eu estou num período aí de final de tese, então eu defendo minha tese nas próximas semanas. Mas março eu volto com as lives, vou estar com a live aí pelo menos 2 vezes na semana com vocês. Por enquanto, eu estou mais aí com vídeos curtos, que é muito mais rápido de gravar, é muito mais fácil. Né? Eu gravo rapidinho, edito rápido e coloco aqui no ar para vocês. Beleza, pessoal? Então, se você chegou até aqui, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, que ajuda muito o nosso trabalho. E vou trazendo mais vídeos aí assim que der para vocês. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.